Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. O verso tema e principal é o 12, mas vamos ler os 17 versículos. Você que pode ficar de pé, você que tem condições, e você que não tem, continue sentado, não tem problema. É só por questão de reverência a palavra de Deus. Deus irá falar essa noite. Quantos creem que Deus irá continuar falando? Porque falando ele estaria no começo, mas agora será de uma forma especial, de uma forma individual e também coletiva. Primeiro livro do Samuel, capítulo 7. Todos encontraram? Alguém não encontrou? Está no telão aí? Ainda não? Vou esperar colocar no telão, para que todos nós possamos acompanhar essa leitura bíblica. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tanto dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o povo, congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Versículo 8: Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada, ou estrondo, ou estampido, dependendo da versão, sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e o feriram até abaixo de Betcar. Versículo 12, versículo central e tema da mensagem. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Diga Ebenezer. Ebenezer. Mais uma vez. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Repita: Até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13: Então os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus e houve paz.
entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Fique de pé ainda mais alguns minutos, vamos orar ao Senhor. A Bíblia pode ficar aberta, Pai. Eu quero te dar graça, Senhor, por essa primeira palavra do ano 2026. Um ano que sabemos que as duras provas virão, será um ano mais difícil. Já começou o ano, Senhor, com ataques, com invasões, com guerra, com mortes, com terremoto, tsunami, com chuva, com afogamento. Aleluia, mas em todas essas coisas estamos firmados em Ti, crendo que o Senhor é o nosso provedor, que o Senhor é o nosso protetor, assim como o Senhor nos guardou, nos protegeu em Provérbios 2025, nós cremos que não será diferente, porque o Senhor não muda, a Tua palavra é imutável e permanece conosco. Agora estamos diante desse texto, um texto histórico, um texto real, um texto verdadeiro que aconteceu há alguns milhares de anos atrás, e nós cremos que esta palavra aqui é verdadeira e ela é proveitosa e será aplicada às nossas vidas nesta noite. Usa a minha vida, Senhor, mais uma vez como instrumento, que eu diminua e que o Senhor cresça, que aqueles que estão ouvindo essa palavra venham, Senhor, receber em seu coração, venham, Senhor, ter um compromisso de ser transformado, de ser mudado, de ter uma nova atitude daqui para frente, que a partir de 4 de janeiro, que nós sejamos transformados pelo poder da Tua palavra. Tu precisa, Senhor, da Tua palavra para sobreviver. É a Tua palavra que gera em nós fé, é a Tua palavra que nos fará chegar ao céu, Senhor. Agora fala que a Tua igreja nos deu uma boa palavra em nome de Jesus. Amém. Você que está em pé, pode se sentar. Glória a Deus. Eu não posso começar essa mensagem do versículo 12 e do capítulo 7 de 1 Samuel, que nós acabamos de ler. Então tomou Samuel a pedra e a pôs entre Mispá e Sem, chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel é o nosso personagem nesta noite. Seu nome significa ouvido por Deus, ou aquele a quem Deus ouve. Samuel, ele é a resposta da oração de uma mãe que orou sem palavras. A sua boca balbuciava no templo. Primeiro Samuel vai relatar, e o sacerdote Eli observou aquela mulher e a teve como louca, como bêbada, e ele estava aflito, a sua alma amargurada, não só por não ter filhos, mas por ser afrontada por sua rival Penina. Samuel é um milagre. Samuel é fruto de um milagre. Sua mãe é estéril, mas chegou um dia que a sua mãe fez um voto com Deus, e Deus se lembrou de Ana e abriu a sua madre e concedeu a ela um menino. Aleluia. Eu não sei se você já recebeu algum milagre na sua vida. Eu já recebi muitos milagres, e alguns deles foram frutos de oração. Nunca pare de orar. Nunca pare de orar por aquilo que você quer. Se há algo externo na sua vida, não pare de orar. Aleluia. Pode deixar a Helena falar aí, tá? Deixa ela falar, Sabrina, fica à vontade aí. Fica à vontade, não vou repreender criança aqui não. Aqui é a casa do pai, a casa delas. Deixa ela falar aí, está aprendendo. Não vai atrapalhar a mensagem não, ela está ouvindo também. E é semente na vida dela. Sua mãe Ana sofreu para tê-lo, e ao ter e desmamar o menino Samuel, ela entrega no templo, ou ela devolve ao Senhor aquilo que já é dele. A Bíblia diz no Salmo 127, verso 3: os filhos são herança do pai e da mãe. Os filhos são herança do pastor. Os filhos são herança do presidente? Não. Os filhos são herança do Senhor. É dele. O menino cresce, e na sua juventude, onde o profeta era a boca de Deus na terra, e estamos vivendo aqui o final dos tempos dos juízes, Deus aparece em sonhos para Samuel, ele ainda garoto, ainda adolescente,
ainda um jovem, e mostra para ele a rebeldia e a desobediência do sacerdócio de Eli e da nação de Israel e dos seus dois filhos, Ofni e Finéias. Samuel teme por dar aquela revelação para Eli, mas ele insiste para Samuel, no capítulo 3 do 1 Samuel, e aí Samuel descortina para Eli a sua desobediência, a sua irresponsabilidade como pai, porque a partir do momento que o filho está debaixo da casa do pai, ele deve obediência e o pai tem autoridade sobre o filho. O pai e a mãe devem ser amigos do seu filho, mas eles devem separar isso, amizade de autoridade. Tem momentos que o pai tem que falar e o filho, não importa se tem 20, tem 30, 40, se está debaixo do teto do pai, ele deve obediência ao pai. Para ser dono do seu nariz, ou para um filho ser dono do seu nariz, ele tem que ter responsabilidade para sair debaixo do teto do pai. Enquanto o filho estiver debaixo do teto do pai, ele deve obediência. Há muitos pais perdendo o sacerdócio por passar na cabeça do filho e deixar o filho fazer o que quer. Está aqui, ó. Não é o pastor Marcelo. Estou pregando com amor. E estou mostrando para você na palavra. Se você ler o capítulo 2 e o capítulo 3 e 4 de 1 Samuel, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles fizeram o povo de Israel pecar. Eles roubaram a oferta do Senhor. Eles se prostituíram na porta do templo. E pasmem vocês, o sacerdote Eli sabia tudo isso e não fez nada. Ele não corrigiu os teus dois filhos. A Bíblia diz, eu gosto muito dessa frase, a Bíblia diz em Provérbios que o pai que não corrige o filho, ele lança a alma do filho no inferno. O pai que não disciplina, o pai que não coloca limite, o pai que não se põe como cabeça no lar, ele está mandando seu filho para o inferno, por mais que ele olhe para esse filho. Deus levanta o menino Samuel para fazer uma reforma em Israel, que está caída, prostrada, que está entregue a Deus, a idolatria. O seu sacerdócio, que era para colocar a casa em ordem, é quem dá o mau exemplo. Aquele que era para adorar somente a Deus está se prostituindo. Aquele que era para ser santo está se tornando profano. E o cabeça do sacerdócio, ele nada fez. Pagou o preço, preço alto, preço de sangue, morte dos filhos. Cara, Deus usa, irmão. Olha para mim aqui, ó. Deus usa, tá? Ele usa quem ele quer como vara de juízo, ó. Tá? Deus usou os filisteus, era a mão de Deus usando os filisteus como vara de juízo. Eu não sei que situação que você está passando ou passou. Talvez o que você está passando é juízo de Deus na sua vida. Talvez esse casamento, talvez esse filho do seu problema, talvez essa situação do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu relacionamento, é juízo de Deus na sua vida. Cuidado. Cuidado. Os filisteus, que foi aquele mesmo povo, que quando Josué entrou na terra prometida, ele passou o pano ali e deixou alguns dos deuses ficar, como nós aprendemos aqui o ano passado. Esse povo aqui era para ser destruído com todos os povos que estavam em Canaã. Quando o povo de Israel entrou e deixou uma porção lá dentro, esse povo se multiplica e agora ele é inimigo do povo de Deus. Ele toma 5 cidades, está aqui no começo. E no capítulo 4, versículo 1 de Samuel, está aí, ó. Bíblia. Capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu em contra a peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Está aí. A primeira derrota dessa nação que já havia sido derrotada por eles mesmos. Porque quando um cristão, quando alguém crê em Deus, não perde a sua fé, ele já é um derrotado. O apóstolo João vai escrever na sua primeira carta:
vitória que vence o mundo é a nossa fé. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando o cristão perde a fé em Deus, irmão, ele já é um derrotado. A primeira derrota de Israel foi em Ebenezer. 4.000 morreram. Aí o que eles fazem? Eles mandam trazer a arca da aliança, que está lá em Siló, onde estava Eli, o sacerdote, onde estava Ofni e Finéias, 2 sacerdotes corrompidos, 2 sacerdotes profanos, 2 sacerdotes mau exemplo. E aí eles trazem a arca, está no versículo 3 aí, ó. Tem uma lição tremenda, irmão, aqui. Tem uma lição tremenda. Eles trazem a arca para Siló. O povo sai à batalha com a arca no meio. E aí os filisteus são derrotados? Não, Luiz. Morre mais 30.000. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque eles colocaram a arca da aliança como um amuleto. A arca da aliança simbolizava a presença. Está cheio de gente, está cheio de crente que acha que ele tem a presença do Senhor, mas ele não tem. Só porque ele toma ceia, mas ele não tem mais a presença. Só porque ele fala língua estranha, porque ele aprendeu, ele não tem mais a presença. Só porque ele é batizado nas águas, mas não tem mais a presença. Só porque ele dizia oferta, mas ele não tem mais a presença. Só porque ele canta no grupo, mas ele não tem mais a presença. Muitos cristãos estão apenas praticando os rituais e a liturgia do culto, mas não tem mais a presença. São derrotados todos os dias pelo inimigo de nossa alma. Em Ebenezer ele tem uma derrota terrível. 34.000 israelitas caem mortos em Ebenezer. Os filisteus vencem lá, levam a arca para o templo do Deus dele, Deus Dagon. Aí Deus castiga os filisteus com hemorroidas, porque eles adoravam Astarote e os Balaíns, que vem de Baal. Os Balaíns eram Deus de campo masculino, Astarote, uma deusa feminina, deusa da fertilidade, deusa do sexo. Os cultos eram cultos com prostitutas cultuais, eram cultos, um verdadeiro carnaval. Mês que vem, culto a Sabate, culto da carne, muita prostituição, muita relação sexual ilícita. E o povo de Israel estava seguindo esses mesmos deuses. Aí eles viam a arca para fora da sua terra, para Bet-Semes. Mas a guerra contra os filisteus, aquele temido inimigo, ainda não havia acabado. Será que nessa noite você entrou aqui e lá fora, ou dentro de você ainda tem um inimigo? Será que você tem um filisteu na sua vida? Quem é o teu inimigo? É só um filisteu? Será que são os amorreus, os jebuseus, os gigazeus, os heteus? Será que é os de Adó, de Gaza, Asquelon, Gate e Ekron, as 5 cidades filisteias tomaram o povo de Israel? Aí a arca é trazida para Bet-Semes, e quando é trazida, aproximadamente 50.000 homens olham para dentro da arca, e Deus mata mais 50.000, já vai 84.000 mortos pela desobediência. Desobediência, irmão, gera morte. Deuteronômio capítulo 28, Deus dá o conselho pela vida de Moisés para o povo de Israel: escolha o caminho da obediência, porque a obediência gera bênção. A partir do versículo 15 e 28 ele fala: mas se você escolher o caminho da desobediência, vai vir maldição e morte sobre a sua vida. Talvez algumas áreas da sua vida estão mortas até hoje por causa da desobediência.
A arca é levada para Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E aqui nós aprendemos mais uma grande lição. Sabe onde ficava Kiriat Jearim? Em Gibeão. E os gibeonitas não eram israelitas, era um povo gentil, não era hebreu. Mas a arca ficou lá dentro. Sabe por quê? Porque Deus estava mostrando desde já que a sua presença não é para quem quer, a sua presença é para quem dá gracia, é para quem dá importância. A graça está disponível a todos os homens, mas nem todos querem a graça. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os pecadores. Às vezes nós achamos, nós cristãos, nós crentes, achamos que a salvação é só para nós. Quando olhamos muitas vezes para um traficante, quando olhamos muitas vezes para um assassino, quando olhamos muitas vezes para um alcoólatra, para um drogado, muitas vezes nós julgamos que aquela pessoa não tem mais jeito. Tem jeito sim. Eu e você um dia era um gibeonita e a graça nos alcançou. A arca um dia foi dentro da nossa casa. Aí chegamos no capítulo 7. E aí os homens vieram a Kiriat Jearim. A arca foi colocada na casa de Abinadab. A arca ficou lá por 20 anos. Essa arca só foi tirada daqui quando o rei Davi assumiu. Então ficou aí 20 anos durante o juízo de Samuel, mais 40 anos que reinou Saul, 80, quase 100 anos. E quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele faz é trazer a arca para Jerusalém. E aí no versículo 3, a primeira lição que a gente aprende com a mensagem de Samuel para o povo é arrependimento. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Segura. A mensagem dos sacerdotes, a mensagem dos juízes, a mensagem dos profetas, a primeira mensagem de João Batista, a primeira mensagem de Jesus e a primeira mensagem de Pedro, encabeçando a igreja, foi arrependei-vos. Quer ter vitória? Arrependa-se. Quer vencer os erros? Arrependa-se. Quer vencer os filisteus da sua vida? Arrependimento. E eu costumo dizer que arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. O que Samuel pediu? Tem que tirar os deuses estranhos. Porque só você se manifestar, estou arrependido, mas não tem mudança, é remorso. Olha para Judas, pegou a moeda de prata, jogou no templo, mas se ele tivesse a oportunidade de vender Jesus, ele venderia todas as vezes. Porque ele não se arrependeu, ele foi tomado no remorso. Cuidado. Que o Espírito Santo te dê graça, te dê visão para você saber discernir entre remorso e arrependimento. Pessoas que prometem mudar, faz um pacto com Deus, vem na frente, ou vai na frente do juiz, no cartório, faz um pacto de que até a morte não separa do casamento, dali 6 meses, 1 ano separou. É tempo de se arrepender, igreja. É tempo de tirar os deuses estranhos. É tempo de tirar os astarotes. Tem pessoa que o time de futebol dela é o Deus dela. Tem pessoa que o partido político é o seu Deus. Está uma briga neste país há mais de 4 anos. Porque eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou PT, eu sou PL, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Não, eu sou de Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor. Para de idolatria. Êxodo capítulo 20. Deus deu a lei para Moisés, e a primeira lei é: não terás outros deuses diante de mim.
Glória a Deus. Tudo aquilo, irmão. Às vezes nós olhamos para os católicos. Ah, mas ele tem Aparecida, São Francisco, Santo Antônio, São Pedro, Fátima. E muitas vezes nós julgamos, são idólatras. E nós, muitas vezes o líder, o pastor lá, o missionário, o apóstolo, é o seu ídolo. Muitas vezes a sua família é o seu ídolo. Muitas vezes o seu trabalho é o seu ídolo. Tem gente que está trabalhando demais. Muitas vezes o seu carro é o seu ídolo. Muitas vezes a sua casa é o seu ídolo. Aquela roupa, aquela mente, aquele relógio, muitas vezes é o seu ídolo. Tudo aquilo, irmão, que toma o lugar de Deus, o seu filho, muitas vezes o seu corpo. Tem pessoa que idolatra, irmão, o corpo dela. Ela busca a perfeição. Cuidado para isso não roubar, não tirar Deus do seu coração. Deus tem que ser prioridade na minha e na sua vida. E aí Samuel convoca o povo ao arrependimento. No versículo 5, ele convoca o povo a congregai todo o povo em Mizpá, e orarei por vós ao Senhor. A segunda lição que Samuel nos dá, irmão, é a união. Congregai o povo. Quer vitória, irmão? Se una. Porque o que mais tem dentro de algumas igrejas, Sabrina, é pessoa que, eu não vou com a cara do outro. Eu não vou com a cara do líder. Eu não vou com a cara do regente. Eu não vou com a cara do pastor. Eu não gosto da roupa daquele converte. Eu não gosto do tom da voz dele. Você não tem que gostar de nada, filho. Você não tem que desgostar de nada. Tem que amar o seu irmão. Qual é os dois mandamentos? Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. O que tem desunião dentro de algumas igrejas, o que tem de competição. Ah, mas eu canto melhor que ele, eu prego melhor que ele. Olha o que João Batista diz em João 3,30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Menos que eu me enseñasse. Menos. Diminui. Tem gente se achando vaso de ouro. Nós somos vaso de barro, irmão. O material quase não tem valor, que era fácil para o oleiro trabalhar na minha e na sua vida. Muitas vezes precisamos ser quebrados porque o orgulho quer subir. Lembra do que era o ungido? Teve que cortar as asas dele, irmão, porque ele subiu demais. Tem gente se achando demais. Tem gente se achando, se ele não vir, a igreja quebra. Se ele não dizimar, a igreja quebra. Se ele não cantar, a igreja quebra. Quebra nada. A igreja é dele, a obra é dele. Se você não clamar, as pedras clamarão. União, torre de vigia. É o que quer dizer o Mizpá. Mizpá quer dizer torre de vigia. Mizpá era um lugar privilegiado. Ficava no alto. Dava para o povo ver. O inimigo vindo, indo. Terceira lição: orar, falar com Deus. Olha aí, ó, no versículo 5 ainda. Disse mais Samuel: congregai todo o povo de Israel em Mizpá, e orarei por vós ao Senhor. Oração. E é um ministério que cada vez mais tem diminuído pessoas. Sempre foi. Antigamente o ciclo de oração era metade. Era pouca gente. Uma igreja de 100 a 20, 30. Muitos não querem mais orar. Mas Samuel, ele é fruto de oração. E ele é um homem que tem a vida de oração. Samuel está sempre intercedendo. Quando ele vai escolher o primeiro rei de Israel, ele ora. Quando ele vai sair para uma batalha, ele ora. Quando ele vai colocar um sacerdote, ele ora. Quando ele vai matar um lugar, ele ora. Para enfrentar os filisteus, Samuel ora. Como está a sua vida de oração? Será que você só lembra de orar quando as coisas apertam? Quando o médico dá um diagnóstico é câncer? Quando o patrão fala, ó, está desempregado? Quando você perde alguém? Será que só lembra de orar momentos difíceis? Quando o celeiro está vazio? Quando a luta bate na sua porta?
A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Jesus orava, meu Deus. Jesus, que era Deus, ele nem precisava orar, mas ele orava para dar o exemplo. Ele não precisou se batizar, mas ele se batizou para dar o exemplo. Não precisava jejuar, se consagrar, subir ao monte, mas Jesus fazia porque ele estava na dependência do Espírito Santo de Deus. Se Jesus precisava orar, imagine aí você, que estão lutando para ser salvo. Volte a orar. Volte a orar. Mais uma lição. Verso 6: jejuaram e confessaram o seu pecado. O jejum era feito uma vez por ano, o dia inteiro, na festa do tabernáculo. Como está a sua vida de jejum? Precisamos matar a carne, irmão. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, do 9 ao 12, que Paulo tinha espinho na carne. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que fosse tirado aquele espinho na carne, e Deus tirou. Todos nós temos espinho na carne. Todos nós temos uma fraqueza. Nós sabemos, o diabo também sabe que ele está ao redor. Deus também sabe. E muitas vezes nós precisamos jejuar para matar esse espinho na carne. Confessar o seu pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: a parte A diz: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Mais uma lição: os filisteus vêm ao encontro de Israel em espada, quando sabem que lá eles estão. E eles consagraram a Deus um sacrifício, um cordeiro, um holocausto. Guarde isso aqui, ó. Sempre que houver pecado, alguém vai ter que morrer. O autor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí Samuel sacrifica um cordeiro novo, um cordeiro que ainda não foi montado. Aleluia! Um cordeiro separado, um cordeiro que já apontava para o que disse João Batista em João 1,29: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para esse cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo, ele teve que morrer. Aqui, meu Deus, olha o painel aqui. Meu Deus, eis o cordeiro de Deus que precisou morrer. Aleluia! Quando você peca, você está crucificando Jesus novamente. Ele está tomando mais uma ações por mim e pela sua mão. Eu pego. Jesus está colocando a coroa dele de novo. Quando nós pecamos, Jesus está sendo afligido, está sendo açoitado de novo, está tomando os tapas na cara e soco na cara de novo, espiritualmente falando, porque ele já morreu uma vez só. Aí chegamos no versículo 8. O filho de Israel diz a Samuel que ele clame a Deus por eles. Esse versículo aqui é muito interessante. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. A pessoa que quando está no erro, quando está no pecado, ela sabe que a oração dela dificilmente vai ser ouvida, principalmente se for uma oração de petição. Jesus disse lá em João 9, quando ele cura aquele cego de nascença, que os fariseus têm que compreender com o menino quem foi que curou ele. Aí os fariseus falam: só pode ser um pecador, porque te curou foi no sábado. Ele falou: mas Deus não ouve pecadores. Aqui, ó. A nação de Israel, sabendo que estava na idolatria, estava no pecado, ela pede para Samuel clamar a Deus por eles. E aí Samuel, que foi profeta, porque ele profetizou no capítulo 3, quando Deus dá ele aquela visão dele dormindo: Samuel, chama ele 3 vezes, que na terceira ele fala que o teu servo ouve. Deus mostrou para ele ali, ó, ele foi profeta, falou para ele o que ia acontecer, que a casa de Israel ia cair, que os filhos dele iam morrer e que ele ia morrer também. Foi o que aconteceu.
Agora Samuel é sacerdote. Ele está intercedendo pelo povo. E coisa linda, irmão, é quando um homem ou uma mulher, um jovem de Deus, tem comunhão com Deus. Quando ele clama a Deus, Deus responde. Isaías 33:3: clama a mim e responder, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Tenha uma vida de oração e tenha com a sua vida de santidade, irmão. Ore com Deus, porque quando você clamar, Ele te ouvirá. Aleluia. E aí no versículo 9: então tomou Samuel o cordeiro, que ainda mamava, sacrificou inteiro o local do Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvidos. Lembra o que significa o nome Samuel? Ouvido por Deus. Um homem de Deus com o nome desse, irmão, o que ele pedir, Deus atende. O que ele pedir, Deus responde. Lembra de Elias? Que ele foi encontrar com Acabe e falou: sobre a minha palavra não vai chover. E Deus assinou embaixo a palavra do profeta. E o irmão Tiago vai escrever que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aleluia. Mas ele orou a Deus e ficou sem chover 3 anos e meio. Ele orou de novo. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez aqui, ó, a vida de oração. Como está a sua vida de oração? 2026, irmão, precisamos orar mais. 2026, precisamos consagrar mais. 2026, precisamos jejuar mais, porque os dias serão piores. Aleluia. Glória a Deus. Aí no verso 10 ao 12, Deus derrota o inimigo de Israel. Deus troveia, Deus manda um estrondo, Deus manda um relâmpago, um trovão. Deus mandou um trovão, um estrondo, uma grande trovoada, e os filhos de Israel os perseguem e os mata em Bet-Car. Está no versículo 10 ao 12. A vitória vem de Deus. A vitória vem na força do braço de Deus. Deus havia dado vitória ao povo de Israel contra os egípcios. Deus havia enviado 10 pragas. Eu já falei aqui, ó, que Deus tem pelo menos 4 exércitos. E o primeiro exército que Deus mais usa é Anato. Você viu como é que estava a ressaca lá? Rio de Janeiro? Bahia também não. Cuidado lá, vamos tomar cuidado naquele mar. Ressaca, as ondas batendo em cima, as ondas invadindo a praia. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Ele comanda o exército da natureza. Os anjos é o exército dele. Israel é o exército de Deus na terra. E a igreja é o 4º exército que Deus tem na terra. Ele usou aqui, ó, trovoada. Só mandou um trovão. Os filisteus atolaram. O povo de Israel desceu de Mispá e passou o fio da navalha em todos os fios da espada. Quem fez isso? Deus. Aí Samuel faz o que no versículo 12? O versículo principal, o tema da mensagem. Então tomou Samuel uma pedra. Oh glória. Será que ele lembrou de Jacó? Quando vinha fugindo do sertão de Esaú e parou no deserto, na cidade de Luz, e dormiu em cima daquele travesseiro, colocou o travesseiro, colocou a pedra como travesseiro. De noite ele teve uma visão de anjo descendo e subindo uma escada. Quando amanheceu o dia, ele falou: este lugar não é outro lugar, olha, senão a casa de Deus. Pegou aquela pedra, derramou azeite e a consagrou como Betel, casa de Deus. Talvez Samuel lembrou. Pegou uma pedra, colocou entre Mispá e Sem e chamou seu nome Ebenezer. Mais uma lição aqui, ó. Lembra onde foi a primeira derrota do povo de Israel? Qual é o outro lugar? Ebenezer. 1 Samuel 4:1. 1 Samuel 5:1, ó. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Essa é para você aqui, ó, que foi derrotado, que passou vergonha em um lugar, em uma situação. Deus vai usar esta vergonha sua em dupla honra.
Aleluias. Aquele pregador gosta de motivar a igreja, né? Já fala assim: se eu fosse você, já estava glorificando. Se eu fosse você, já estava adorando. Aleluia. Deus vai usar a sua derrota para te dar vitória naquele mesmo lugar. Deus vai tirar de lá. Não vai ser você que vai ter que sair, não. Deus vai tirar de lá para te dar vitória. Deus vai te colocar em evidência de novo. O nome consagrado que Samuel deu a esta pedra foi Ebenezer. Aonde eles perderam 34 mil, aonde 34 famílias choram de luto, foi o lugar da vitória, foi o lugar onde Samuel encheu a pedra e colocou seu nome Ebenezer, que quer dizer pedra de ajuda, pedra de socorro. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pedra de ajuda. Quantos que viraram este ano e estão precisando de ajuda? Aleluia. Nós podemos dizer: você que chegou até este dia 4 de janeiro de 2026, você pode dizer, louvar, jubilar, gritar, cantar, que até aqui te ajudou o Senhor. Ebenezer, igreja, até o dia 4 nos ajudou o Senhor. Você virou o ano com saúde, não foi porque você foi no médico, não foi porque você tomou os remédios, não é porque você leva uma vida saudável, não é porque você tem atividade física, não é porque você vai na academia, não é porque você se alimenta de forma saudável. Você chegou até aqui porque Deus te ajudou. Aí Samuel reconheceu que foi Deus. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda, quer dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Para quem você tem pedido ajuda? Você tem uma pedra de ajuda? Quem é o seu Ebenezer? Aleluia. Pensa aí. O povo de Israel temeu pedir a ajuda de Deus por causa da sua desobediência. Eles pediram para Samuel, lendo no versículo 8, que eles pediram para Samuel pedir para Deus em oração por eles, porque eles não tinham condições, porque eles estavam em desobediência, estavam em idolatria, no pecado. Como está a sua obediência para com Deus, para pedir alguma coisa para Ele? Será que sua ficha está limpa lá em cima? Se não está, hoje é dia de limpar a ficha. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de se converter e fazer um propósito com Deus, de mudar de vida de verdade em 2026, de adorar em espírito e em verdade. Como eu mandei um versículo lá no grupo mais cedo, João 4:23, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus tem te ouvido, como ouviu e ouvia Samuel. O povo tinha certeza, irmão, que se Samuel pedisse, Deus ouviria, atenderia. E foi o que aconteceu. E nós podemos clamar e Deus irá responder? Quando pinta algum problema, para quem você pede ajuda? Para o presidente? Para o pai? Para o pastor? Para o cônjuge? Para o patrão? Para o filho? Para o agiota? Quantos, irmãos, terminaram o ano enforcado, ameaçado de morte, porque pegou dinheiro emprestado com o agiota? Quando você precisa de ajuda, como Samuel precisou, para derrotar aquele inimigo que era em número muito mais do que o povo de Israel, e já tinha mostrado seu poder bélico, matando 34 mil. Para o amigo, para A, para B, para aquela autoridade influente, o seu amigo influente que você conhece, quando aparece um problema, é para ele que você corre, é para ele que você pede ajuda, ou você prostra o seu joelho no chão e vai clamar ao Deus que pode todas as coisas? Você que é autoridade, como Samuel era, para quem tem pedido ajuda? Salmo 121, o salmista eleva os olhos dele para o monte e dirá: de onde me virá
ao socorro. Aí ele tem a resposta que eu creio que soa na eternidade e de lá para cá. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Então, para que temer em 2026, igreja? O nosso socorro vem do Senhor, Sabrina. O nosso socorro vem do Senhor, da Mariazinha. O nosso socorro vem do Senhor, Emancina. O nosso socorro vem do Senhor, cooperador Salete. O nosso socorro vem do Senhor, você que está aqui nesta noite. O meu teu socorro não virá de uma nova eleição, não virá de um presidente preso ou solto. O nosso socorro vem do Senhor. De quando você nasceu, quantos presidentes já passaram? E Deus te sustentou até hoje. Você não depende do presidente, você não depende do governador, do prefeito, do vereador, do deputado, do senador, do ministro. Você depende 100% e exclusivamente de Deus. Aleluia. Para quem você tem chamado por ajuda, clamado? Você tem terceirizado o pedido? Como fez a nação Israel, pediu para Samuel. E outros, pior ainda, pede para Maria, pede para Cida, para Fátima, para São Francisco, para Pai de Cícero. Pede para o apóstolo, se não tivesse fé. Os apóstolos dos milagres aí, ó. Os homens que estão em evidência e que Deus até os usa pela fé de quem está pedindo e orando. Que Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por. Não tem como ir a Deus, irmão, se não for por Jesus, não tem outro caminho. Não tem atalho, não tem terceirização. Quer ir a Deus? Quer uma audiência com Deus? Só por Jesus. A mãe dele falou em João 2,5: fazei tudo que ele vos disser. Ninguém faz, irmão, aquilo que só Jesus pode fazer. Tem coisas que você vai conseguir fazer: trocar o gás, trabalhar, colocar comida em casa, pagar a conta. Você consegue fazer. Consertar uma coisa, vai no YouTube lá, você consegue consertar, você consegue arrumar, você consegue prover. Agora tem situações, irmão, que é só Jesus. Vencer uma multidão, um exército, é só Jesus que pode. Faça como Bartimeu, o cego, o ex-cego, clame, grite por ele ouve, irmão, ainda que a multidão queira te atrapalhar, como muitas vezes tem. Quando você dá o joelho para orar, se não tem para ler a Bíblia, é barulho que vem, é vizinho que liga o som, é o filho que talvez não na televisão. É ou não é? Aleluia. Mas Bartimeu não deu ouvido às vozes exteriores, ele estava focado, ele começou a clamar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou que na hora, quando você começar a clamar, ou quando você clama, Jesus para o que está fazendo para te atender. Você é exclusividade. Aleluia. Aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma lançará fora. Neste mundo egoísta, independente, pedir ajuda é um gesto nobre, é uma demonstração de humildade. Pedir ajuda. Ele não é a nossa pedra de ajuda. E muitas vezes eu tenho que contar, irmão, como eu pude contar ano passado com alguns dos irmãos. Isso não é fraqueza, isso é humildade. E eu aprendi ao longo da minha vida que pedir ajuda é sinal de humildade. E muitas vezes aqueles que não pedem é orgulho. A pessoa está numa situação de desespero, o outro pode ajudar, irmão. Não pede ajuda, é por orgulho. É muitas vezes por não querer ter que dever um favor, digamos assim, para o outro. Assim eu achei muito tempo, irmão. Eu não pedi ajuda para dever favor. Mas hoje em dia eu peço. E Deus tem colocado irmãos abençoados para nos ajudar. Deus tem me dado pedras de ajuda, ebenezer na minha vida. Há requisitos para Deus responder. Arrependimento é o primeiro. União, oração, consagração e sacrifício. Não é de qualquer maneira, irmão.
Qual pai, qual mãe que dá presentes e agrada a filhos obedientes? Só ganha se merecer. É ou não é? Senão você estraga seu filho. Se você der tudo o que ele quer, você tem que dar tudo o que ele precisa. Se você tiver condições e ele merecer, se você der tudo o que ele quer, dê. Porque ele ganhou por merecer. Com Deus é a mesma coisa. Deus é pai, irmão. Que filho que Deus não quer abençoar? Filho obediente. Deus abençoa mesmo, ele abre a janela do céu. Há pessoas, irmão, que só procuram Deus quando quer algo. Interesseiro, depois que consegue, some, esquece, são os ingratos. Lembra dos 10 leprosos? E eu acho lindo esse texto, essa cura de Jesus. Por quê? Porque não foi Jesus que foi até eles. Eles que correram atrás de Jesus gritando: Senhor, tem misericórdia de nós que estamos leprosos. 10 leprosos, um era samaritano. Aí Jesus falou: vai e mostra ao sacerdote, porque era a lei da época. Os 10 foram. No caminho eles foram curados. Aí um voltou no caminho. E os 9? Os 10 clamaram. Os 10 receberam a cura. Aqui, ó. Os 10 foram alcançados por Ebenezer. Só voltou para agradecer. E este era samaritano. Aleluia. Algumas pessoas não acham que nunca vão passar por tal situação novamente. Aí se engana, porque nesse deserto possa ser que precise dar umas voltas para passar por algumas situações novamente. O caminho do Egito para Canaã era 3 dias. Lê lá Êxodo, quando Moisés pede para Faraó libertar o povo, ele fala: é caminho de 3 dias para ele sair para consagrar o povo. Demorou 40 anos, porque ficaram andando em ciclo por causa da desobediência. A desobediência atrasa a sua vida. A desobediência atrasa os planos de Deus para você. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Para concluir, falta 2 para as 8 aqui no relógio. Samuel, após a vitória do povo de Deus, ele tributa, ele reconhece que aquela grande vitória sobre os filisteus foi do Senhor. Irmão, isso parece algo tão simples. Mas tem pessoa ali que foi curada de câncer, mas ela tributa ao médico, ela tributa a quimioterapia, ela tributa a radioterapia. Tem pessoa que é curada de enfermidade, mas ela tributa ao remédio, ela tributa ao doutor, ao médico. Aleluia. Mas Samuel, diante daquela grande vitória, elege essa pedra no versículo 12 em tema que lemos, e tributa ao Senhor e consagra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. De nenhuma outra forma ele teria conseguido se não fosse pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o dono da guerra. E nós, o 2025 que nós passamos, será que nós reconhecemos que a vitória foi de Deus? Muitos reconhecem que foi pelo seu trabalho, pela sua sabedoria, que deu inteligência para ele criar algo, o empresário, o microempresário, o milionário. Muitas vezes ele tributa a ele, a sua sabedoria. Muitos esqueceram de Deus, irmão, nesse final de ano. Vou repetir: muitos esqueceram, tributaram a outras coisas, tributaram ao pai, à mãe, ao patrão. Aleluia. Será que nós estamos reconhecendo que a vitória vem de Deus? Quantos milagres que nós recebemos em 2025? Eu já falei aqui que muitas vezes tributa a A, a B, a pessoa que orou, ao profeta, missionário, ao apóstolo, ao pastor, ao presbítero, ao irmão. Nenhum homem, igreja, presta atenção aqui, ó. Nenhum homem, nenhum ser, nenhuma outra criatura tem poder de nos ajudar a não ser Deus. Ele até usa as pessoas, mas elas não podem ser adoradas. Mateus 28, 18, Jesus diz para aqueles discípulos, quase na hora de ir embora: todo o poder foi me dado do céu e da terra. O homem não tem poder que não foi dado por Deus, mas todo o poder do céu e da terra pertence a Jesus, pertence a Deus. Jesus é Deus. Aprendemos nesta noite, igreja, com Samuel, que até aqui nos ajudou
o Senhor. E se até aqui Ele nos ajudou, se nós chegarmos no amanhã, dia 5, ou mês que vem, ou em dezembro, tenhamos a certeza que Ele já está lá para nos ajudar, porque Deus não está condicionado ao tempo, Ele é eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é a nossa pedra de ajuda, igreja. O apóstolo Pedro diz em Atos 4:12 que nenhum outro há salvação. Ninguém pode te salvar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te socorrer nos momentos de angústia, de solidão, de depressão, de isolamento. Ninguém pode te ajudar. Psiquiatra não pode ajudar, psicólogo não pode ajudar. Losartana, os remédios, Ribotril, que mais? Quetiapina, que mais? Tarja preta lá, não pode te ajudar, até te alivia, até te faz dormir, aleluia, mas quando você acorda não da noite, você não consegue dormir mais, porque a única pedra de ajuda, o único que pode te ajudar é Deus. E não importa qual ajuda você precise, Ele está pronto para te ajudar, para nos ajudar, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Teve um missionário que fez missão na China, o nome dele é Hudson Taylor, ganhou muitas almas na China para Jesus. A China, que hoje é um país que ainda o cristianismo ainda é, e outras religiões ainda, digamos, perseguido, a porta é aberta ao Evangelho, mas há uns séculos atrás não entrava o Evangelho, e esse missionário Hudson Taylor abriu muitas igrejas e através da vida dele Deus salvou muita gente. E em cada casa que ele passava, ele colocava uma placa escrito Ebenezer Jeová Jireh. Quer dizer, até aqui me ajudou o Senhor, e eu creio que Ele vai continuar ajudando amanhã. Deus proverá. Aquele que ajudou até aqui, igreja, nos ajudará em toda a nossa vida futura, se permanecermos na sua presença em obediência. Belis, consegue colocar para mim o playback do Era a Mão de Deus? Acho que é da Lete Hungria. Enquanto estava tentando inventar a palavra nessa noite, me veio esse louvor, Era a Mão de Deus. Eu até coloquei ele em casa para ouvir. Eu nunca cantei, mas nós vamos adorar a Deus junto. Pode cortar a transmissão.